O último princípio das leis de cura é o retorno de sintomas antigos, e eu vou focalizar um pouco mais o paciente que tinha uma esquizofrenia bem antiga, comportamento antissocial, tinha sido submetido a singulectomia, ou seja, a uma lobotomia. Ele estava com 34 anos na época e o quadro dele começou aí por volta dos 18 anos de idade, quando ele começou as manifestações mais chamativas, mais perturbadoras. Quando ele foi medicado a primeira vez, não houve resposta. Com o segundo medicamento, baseado num delírio que ele tinha, que ele se dizia reencarnação do Gandhi, reencarnação do apóstolo Paulo, reencarnação de Beethoven, só figuras proeminentes. E a família disse que ele, quando mais jovem, tinha que ir com a melhor roupa para uma festa, a melhor roupa tinha que ser a dele, e que o quadro todo começou e se agravou rapidamente quando a prima que ele estava apaixonado recusou namorar com ele. Então ele foi medicado com Palladium, dose única, e em 24 horas ele deu o primeiro sinal assim evidente de resposta, porque ele tinha comentado poucos dias antes que ele era um ET e que tinha uma nave espacial que viria buscá-lo. E ele disse assim: essa história de nave espacial, isso não tem nada a ver. E ele disse também que talvez ele fosse o Stewart. Eu fiquei sem entender. Ele me explicou que era o cara que tinha feito parte dos Beatles antes deles fazerem sucesso. E eu pensei, puxa, o delírio de grandeza deu uma amortecida grande. Passaram-se algumas semanas e ele melhorou completamente, assim, saiu do delírio, começou a conversar sobre problemas reais, ainda que tivesse uma certa distorção, mas eram problemas existenciais, como por exemplo com a relação dele com a mãe, que a mãe dele uma vez cruzou as pernas para ele e aí ele saiu fora. Coisas com muita chance de terem acontecido de verdade. Mas passaram-se quase 40 dias, aproximadamente esse período, quando ele me procurou muito emocionado, porque tinha se lembrado de uma situação relacionada com a prima dele, por quem ele tinha sido apaixonado, segundo informação dos pais, com um primo. Ele disse que o primo tinha beijado e estuprado a prima, que ele o pegou em flagrante. Mas aí no final ele pergunta assim: mas será que foi só um beijo? Vejam bem, ele voltou ao passado, emocionou-se. Um esquizofrênico se emocionar com alguma coisa é muito difícil. No entanto, ele não deu conta de reelaborar, de ressignificar aquela cena que ele viu e que muito provavelmente era apenas um beijo. Esse paciente continuou nesse patamar de melhora que ele apresentou até aquele período. Ele não evoluiu para uma cura mesmo, o que é coerente com o quadro anterior, em que ele era antissocial, um verdadeiro psicótico, e que acabou sendo conduzido a uma lobotomia. É preciso enfatizar: o único critério confiável mesmo de adequação do remédio é a rapidez. Em 24 horas, paciente crônico de 2 décadas de esquizofrenia deu o primeiro sinal de melhora. Com mais 40 dias, o processo chegou à origem, a um fato muito marcante, foi desencadeador da doença para o paciente. Em relação à externação, eu relato no livro um caso clínico de uma paciente que estava muito sofrida com problemas que envolviam o marido e também problemas que afetavam a sua irmã. As duas coisas, os dois fatos, não têm relação um com o outro, mas eram muito difíceis para ela e ela entrou num sofrimento enorme, numa incapacidade de lidar com eles e chorava muito, uma coisa muito sofrida. Ela fez a seguinte evolução depois de uma medicação homeopática: cessou o sofrimento. Ela entrou numa acalmia,
desapareceu completamente a dor, a mágoa, a tristeza, e em pouco tempo, 2 ou 3 dias, ela começou sinais de uma infecção urinária extremamente dolorosa, em que uma gota de urina que saía era dor lancinante. E eu, analisando bem o caso, eu percebi que o processo tinha saído da mente para o corpo, mas ela não tinha elaborado nada, ela não ressignificou nada das suas dores emocionais. A angústia, a tristeza, toda a dor do emocional, simplesmente é como se ficasse enterrado, e enterrou no corpo, mas não foi curativo. É por isso que eu chamo a atenção de vocês. O processo emocional, ele precisa ser curado no nível mental. E o processo orgânico, ele vai mais por instinto. Ele vai acontecendo a gravação, os sintomas exonerativos, a saída de dentro para fora, ou de cima para baixo, ela acontece automaticamente. Mas no emocional, não. No nível mental, é preciso que a pessoa faça, que ela recupere a liberdade através de percepção renovada das coisas e faça escolhas e se reposicione na vida. Encerramos aqui o tema Leis de Cura e vamos para o medicamento homeopático. Obrigado, um abraço.